Estando. Salve, salve galerinha do nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Então tá bom, saudades de vocês. A gente vai passar por tudo isso, tá? Isso tudo vai ser um grande aprendizado pra gente, essa tempestade toda desse Covid-19, tá? Mas a gente vai voltar à nossa vida como era antes, ok? Já foi dito para vocês que todos os professores estão dentro desse aplicativo para que a gente trabalhe com vocês sobre as revisões, tá? E a revisão que a gente vai ver hoje, é a primeira revisão do nono ano de matemática, é a matéria de potenciação. Se vocês estão aqui nesse canal, é porque vocês foram lá para o aplicativo, né? Vocês conversaram comigo, deram um bom dia, né? A gente se apresentou, vocês leram o áudio que foi dado e vocês entraram aqui na página do YouTube para ver a aula, tá? Então, esse primeiro dia de revisão de matemática vai ser uma revisão sobre potenciação, tá? A gente vai ver um rápido comentário, vamos ver a definição, vamos ver o que é, como se processa a potenciação e a gente começa a trabalhar com o exercício, ok? Então vamos lá. Assunto de hoje é potenciação. O nosso dia é 25/3. Eu sou o professor de Melo e a gente começa agora, certo? Vamos ver a estrutura primeiro da potenciação. Primeiro, o que é potência? O que é potência? O que é potenciação? Em matemática, potência é força, certo? Ela quer dizer números iguais. Então, quando eu multiplico números iguais, eu tenho o que a gente chama de potenciação, ou mais singularmente, potência, ok? Então, observa o exemplo que foi dado, 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado à terceira. É mais bonito, né? É mais elegante quando você fala 2 elevado ao cubo, certo? Porque é o número 3, é o nome dele em especial, tá? O número 2, quando é 2 elevado ao quadrado, é chamado de 2 ao quadrado, ou então 2 elevado a 2, tá? Mas 2 elevado a 2 tem um nome especial, é quadrado. 2 elevado a 3 tem um nome especial, é cubo, ok? Então, ó, 2 elevado ao cubo é igual 2 que multiplica 2 que multiplica 2. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8. Esse resultado é o que a gente chama de potência. A operação em si é o que a gente chama de potenciação. O número lá em cima é chamado de expoente, é o que aparece, né? Ele está em maior lá em cima, é por isso que é chamado de expoente, e a base é aquele número maior, certo? Então, o que ele está dizendo? O expoente manda na base. Então, ela está dizendo para a base, ó, você vai ser multiplicada 3 vezes. E não por 3, ok? Então, quando eu falo 2 à quarta potência, o expoente 4 lá em cima vai falar para a base embaixo o quê? Que essa base vai ser multiplicada 4 vezes e não por 4, tá certo? Tem aluno que diz que 2 elevado ao cubo é 8, porque 2 vezes 3 8 não, 6. 2 vezes 3 dá 6, certo? Não é isso. 2 ao cubo são 8. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Tá certo? Vamos ver a definição? Então, definição de potenciação nada mais é do que fatores multiplicando iguais. Certo? Todas as vezes que você vê fatores multiplicando iguais ou fatores iguais se multiplicando, você tem o que a gente chama de potenciação, tá? Eu só posso ter fatores iguais na multiplicação. Não aparece aí outra operação a não ser a multiplicação, tá legal? Sempre é multiplicação, ou o que a gente chama de produto, tá? Fatores são os itens, os números que aparecem, ok? Produto ou multiplicação é a operação que se faz, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Quando ele diz assim, 3 elevado ao cubo.
3 elevado ao cubo é você pegar o número 3, que é a base, multiplicar ele 3 vezes, porque o expoente aqui é cubo, e ele mandou a base ser multiplicada 3 vezes. Logo, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 9 são 27. E quando você pega menos 4 elevado ao quadrado, lembra que o 2, o nome dele especial é quadrado. Logo, menos 4 ao quadrado é menos 4 que multiplica menos 4. Logo, 4 vezes 4 são 16. Menos com menos dá mais. Aí aqui não precisa a gente colocar, tá bom? Deu para sacar isso daí? Vamos dar uma olhada nessas observações, que é muito importante a gente observar isso daí. Quando a minha base tem um expoente negativo, o que eu faço quando isso acontecer? Dá uma olhada. Se eu tenho a base elevada a um expoente negativo, eu tenho que inverter a minha base. O inverso de 3 é 1/3. O número 1 ele está aqui embaixo do número 3. A gente não vê, mas ele está aqui embaixo, tá? Ou seja, 3 elevado a menos 2 é 1/3. Quando eu inverter a base, o sinal negativo desse quadrado ele vai sumir, ele vai se tornar positivo. Aí eu dou a resposta logo. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 dá 1. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Certo? Observa que eu estou falando de expoente negativo. Tá? Eu estou falando de expoente negativo. Eu não falo de outra coisa a não ser expoente. Só vou inverter a minha base se o meu expoente for negativo. Certo? Olha só. 2 elevado a menos 3, ou 2 elevado ao cubo negativo. Eu vou ter que inverter a minha base. O inverso de 2 é 1 sobre 2, ou meio. Quando eu inverter, que já foi feita a inversão, o sinal de negação vai se tornar de positivo, ou mais. E aí eu faço a conta. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1, certo? Está aqui ele. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2 são 8. Logo, 1/8. Tá certo? Então, ó, 1 ao cubo dá 1, tá? E 2 elevado ao cubo são 8. 1/8. E a minha conta termina por aí. Certo? Menos 4 elevado a menos 2, ou quadrado negativo. Gente, observa que todas as vezes que a tua base estiver elevada a um expoente negativo, o que eu vou fazer? Tenho que inverter a minha base, tá? Então a minha base, menos 4, o inverso de menos 4 é menos 1/4, tá ok? Quando eu inverter a minha base, a negação do 2 vai se tornar positivo. E aí eu faço a conta. Quando eu multiplicar menos 1/4 duas vezes, eu vou fazer assim, ó. Menos vezes menos dá mais. Saiu ele. 1 ao quadrado dá 1. 4 ao quadrado são 16. Só lembrando que 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Tá? Gente, vamos recapitular de novo isso aqui. Quando eu falo de expoente negativo, eu estou falando de base negativa? Não. A minha base pode ser negativa? Pode. E se ela aparecer com um expoente que não é negativo, eu vou trabalhar com ela normal. Agora, se aparecer o expoente negativo, aí eu sou obrigado a inverter. Tem muito aluno que confunde o inverso com oposto. Eu já disse isso na primeira série e volto a falar aqui no 9º ano também. Oposto é diferente de inverso. O que é o oposto? Se eu sou positivo, o meu oposto é negativo. Assim, o inverso também é verdadeiro. Se eu sou negativo, o meu oposto é o positivo. Agora vamos ver o inverso. O inverso é você fazer o seguinte: o número que está embaixo passa para cima. O número que está em cima passa para baixo. O inverso é inverter as posições.
não é inverter sinal. Inverter sinal, ou trocar de sinal, é quando você fala de oposto. Quando eu falo de inverso, é inverter posição de número, tá ok? Então, se eu falo 1/4 e peço para vocês o oposto de 1/4, o oposto o que é? Se eu sou negativo, o outro é positivo, tá? Se eu sou negativo, o outro é positivo, ou seja, o oposto de menos 1/4 é mais 1/4. Agora, quando eu falo de inverso, aí vai ser assim, ó. O inverso de menos 1/4. Ó, o que está em cima vai passar para baixo. E o que está para baixo vai passar para cima. Logo, eu não mexo no sinal, porque ele está pedindo o inverso, e troco de posição os números. Então eu deixo menos quem? Menos 4. Porque o 1 vai lá para baixo, e o 1 não precisa ser falado, não precisa ser dito, tá? Ele não aparece, mas eu sei que ele está ali. Ele só vai aparecer quando eu peço o oposto de 4. Oposto de 5, oposto de 6, oposto de 7, oposto de menos 8, oposto de menos 9. Aí o 1 vai aparecer, porque você tem um número que é inteiro, né? Quando você pega um número inteiro, você vai transformar ele numa fração. Se você tem uma fração e pede o inverso dela, você vai ter um número, dependendo se o numerador for 1, só para lembrar isso também, ó, o numerador é o número que está em cima, ó, aquele cara que está em cima. E o denominador é aquele rapazinho que está embaixo. Então, números de cima são chamados de numeradores, números que estão embaixo são chamados de denominadores. Ok? Vamos lá. Vamos ver outras potências, né? Outras situações que ocorrem em potências também. 0 elevado ao cubo. Se você pegar esse 0 e multiplicar ele 3 vezes, 0 vezes 0 vezes 0, dá 0. O único número que não pode estar aqui em cima, ó, é 0. Porque 0 elevado a 0 não tem valor. Tá ok? Ele não existe. Não existe pra gente ainda aqui do 9º ano, tá? Final do Fundamental 2. Quando vocês estiverem lá no 3º ano, né, lá na 3ª série do ensino médio, vocês devem ver alguma coisa tal, mas isso é só para quem faz matemática, ok? Então não se preocupa não. Vem pra cá. 1 elevado ao cubo. É você pegar um 1 e multiplicar ele 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. Outro exemplo, ó, um número que não é 0, elevado a 0, sempre dá 1. Certo? Por que eu não posso ser 0? Porque não vai existir, ok? A mesma coisa aqui, tá? Vamos ver a diferença dos dois, ó. Observa a diferença, eu coloquei isso aqui de propósito. Aqui é um número diferente de 0. 2 elevado a 0 sempre vai dar 1, ou seja, toda base elevado a 0 em que essa base é diferente de 0, sempre vai dar 1. 0 elevado a alguma coisa que não seja 0, sempre vai dar 0. Tá bom? Essa é a diferença dos dois. E aí a gente vai ter a família do 10, ó. Essa família do 10 aqui é interessante a gente observar. Quando você tem o 10 elevado a um expoente positivo, ele sempre vai ser muito grande, ó. Então 10 elevado à 4ª potência é você repetir o número 1 e acrescentar 4 zeros, tá? Se você tem 10 à 4ª, é você colocar o número 1, né, repetir o número 1 e acrescentar 4 zeros. Você pode também pegar o 10 e multiplicar ele 4 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, certo? Cuidado para não dizer que é 40. Às vezes o aluno pega 10 vezes 10 vezes 10, está fazendo tão rápido que ele acaba dizendo 40. Não é 40, tá? Só você ver, 10 vezes 10 dá 100, certo? 10 vezes 10 dá 100. E 100 vezes 100 dá 10.000. Tá ok? Tá? Então vamos lá. 10 a menos 4. 10 elevado a menos 4. O que foi dito lá nas frações? Quando eu tenho o expoente negativo, eu sou obrigado a inverter a minha base. Então, ó,
Inverso de 10 é 1 sobre 10. E aí, quando eu fizer a inversão, o que era negativo passa a ser positivo. E aí eu tenho 1 elevado à quarta, dá o próprio 1. Ó, aqui, ó. 1 elevado a alguma coisa é o próprio 1, que seja diferente de 0. 10 elevado à quarta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 10.000, certo? E ali acabou a tua conta. Possa ser que, se você fizer uma avaliação de alternativa, ele não te dê em fração, ele te dê em número decimal. Depois a gente vai ver como é que faz isso daí, tá? Por enquanto aquilo ali já está ótimo. Observa que 10 elevado a um expoente positivo é completamente diferente de 10 elevado a um expoente negativo. Observa que os expoentes, número, algarismo, são iguais, mas os sinais deles são completamente diferentes, tá? Se os sinais os expoentes são iguais, mas os sinais são opostos, eles vão ser diferentes, tá, ok? Legal. Vamos agora para propriedades, né? Essa parte é uma das partes, é uma ferramenta que a potenciação nos dá para que, quando a gente trabalhe com números muito grandes, né, a gente consiga diminuir um pouco aquele trabalho cansativo de muita conta, tá? Então, olha só, todas as vezes que eu tiver uma multiplicação de bases iguais, sempre vai haver uma repetição da minha base e eu vou somar os meus expoentes. É por isso que aqui dá 7, porque ele fez 3 mais 4, são 7. Ou seja, eu vou somar os meus expoentes. Todas as vezes que vocês verem uma soma de expoente, é porque eu estou lidando com multiplicação de mesma base, ok? E na divisão? Na divisão, ó, eu repito a minha base e vou subtrair os expoentes. Só para relembrar, quando eu não vejo o expoente numa letra ou num número, é porque ele vale 1. Então vai ficar 4 menos 1, que dá 3. Ou seja, todas as vezes que eu subtrair os expoentes, eu estou trabalhando com a divisão, tá? Então vamos recapitular. Todas as vezes que eu somar o meu expoente, eu estou trabalhando com a multiplicação. Todas as vezes que eu trabalhar com a subtração, eu estou trabalhando com a divisão. Tá ok? E aí eu tenho uma potência de uma potência. O que é potência de uma potência? É eu repetir a minha base e multiplicar os meus expoentes. 3 vezes 2 são 6. Ou seja, há uma multiplicação entre os expoentes. Então, quando os expoentes eles são multiplicados, é porque eu tenho uma potência de outra potência. Certo? E aí tem um outro caso mais simples, que é o produto de bases diferentes, só que elevado ao mesmo expoente. Eu estou junto, eu separo. Lembra daquela jogada que a gente fala? Quando eu estou junto, eu separo. Quando eu estou separado, eu junto. Eu sempre faço o ir e vir, tá? Então, olha, eu estou junto, né? Só que eu estou junto e tem o mesmo expoente. Observa que o mesmo expoente aqui, ó, tá certo? O que eu faço? Se eu estou junto, eu vou separar A elevado a N, A elevado a N, vezes B elevado a N, B elevado a N. Ou, se eu tiver uma divisão, ó, divisão de bases diferentes, só que eles têm o mesmo expoente. O que eu faço? A elevado a N, A elevado a N, dividido, B elevado a N, B elevado a N. Então, de propriedades, o que vocês tinham que saber ou relembrar, não é mais o que saber já sabe. O que a gente tinha que relembrar, tá ali, tá? Tá no capítulo de vocês, capítulo 2 do livro, a mesma coisa, só que aqui tá um pouco mais mastigado, né? Tá um pouco mais, tá mais bem explicado, certo? Vamos para o exercício, vamos fazer um exercício aqui. Eu coloquei 4 questões em níveis bem diferentes. A primeira, um nível bem mais fácil. A segunda,
o nível um pouco mais médio, a terceira nível médio, a quarta também nível médio. É o que a gente tem que saber, tá? Então, toda aquela propriedade, toda aquela definição que foi falada para vocês, vocês vão ter que usar aqui, tá? Então, é bom sempre a gente estar estudando, tá? Porque a gente esquece isso daqui, tá? Não pensa vocês que eu não estudo todo dia, porque se eu não estudar eu esqueço, tá certo? Aquilo que você não usa, você vai esquecendo, mas ele está lá guardado, tá? Então, olha só, primeira questão, calcule 5 elevado à terceira ou 5 elevado ao cubo. O que é 5 elevado ao cubo? O expoente está mandando a base ser multiplicada 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125, ok? Na letra B, 3 meios elevado à quinta potência. Então eu vou multiplicar o 3 meios 5 vezes. E quando eu fizer esse tipo de multiplicação, eu tenho que tomar cuidado. Quando eu trabalhar com fração e estiver trabalhando com a operação de multiplicação, os números de cima se multiplicam. E os números de baixo também se multiplicam. Só que cada um no seu lugar. Então, ó, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 243. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 32, tá? Se vocês quiserem fazer a conta aí na calculadora, dá uma pausa no vídeo, pega a calculadora, ou então pega mesmo o lápis e o papel e faz a conta. Possa ser que eu tenha feito errado essas contas aí, hein? De propósito, certo? Aqui, 10 elevado a menos 3. Vamos lembrar daquela jogada lá que foi dito. Todas as vezes que a minha base estiver com o expoente negativo, eu sou obrigado a inverter a minha base. Gente, isso daí vai ficar que nem chiclete em vocês, tá? Isso gruda. Então, base elevada a um expoente negativo, eu sou obrigado a invertê-la sempre. Então, ó, 10 elevado a menos 3, ou ao cubo negativo, é a inversão do meu 10 aqui, ó. O inverso de 10 é 1/10. Quando eu inverter, o que era negativo passa a ser positivo. E aí eu faço a conta. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000, certo? É eu pegar o número 1 e acrescentar quantos zeros? 3. 1, 2, 3. Ou então vai dar 0,001. Como é que eu encontrei esse número aqui? Eu peguei o número 1 e dividi por 1000, certo? Eu peguei o número 1 e dividi por 1000. Tem um processo, uma propriedade das divisões da família do 10, que quando você divide por 10, 100, 1000, 1 milhão, e aí vai, você não precisa fazer aquela divisão que a gente aprendeu lá no 4º ano, no 3º ano, certo? Eu não preciso fazer isso. O que eu faço? Quando eu divido por 10 sem 1000, basta eu repetir o numerador, ó, tá ele aqui, repetir o numerador, e se eu estou dividindo, eu vou andar da direita para a esquerda. Eu vou andar tantas casas forem a quantidade dos zeros que eu tiver. Ou seja, se eu tenho 3 zeros, eu vou andar 3 casas. Lembra que a vírgula está sempre aqui. Então, ó, no final do número, então ela vai andar 3 casas. Andou 1, andou 2, andou 3. Era o que eu queria. Se ela andou 3, ela para aqui. Ela chama uma vírgula e acrescenta o zero. Ok? Se você esquecer dessa propriedade, vai ter que dividir do mesmo jeito. Cuidado quando forem fazer alguma avaliação de concurso público, IFRJ, FATEC, essas instituições. Cuidado. Cefet, Pedro II principalmente, eles nunca, é muito difícil dar a forma de fração. Eles sempre vão te dar a forma de número decimal. Tá? Segunda questão. A segunda questão já é um nível médio. É mais um pouco complicado da gente pensar. Então, olha só. Determine 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Você está vendo algum expoente aqui? Está vendo o expoente o quê? 3.
Mas você também, esse aqui é o expoente, ó. Isso aqui é uma base. E isso aqui é outra base. É uma base grande elevada a uma outra base elevada ao expoente. Tá? Vamos dar uma olhada que ele está perguntando se isso aqui é igual a esse número. Observa aqui, ó, mesma posição, mesmos números, mas isso daí não vai ser igual. Por que que não vai? Por causa do parêntese. O parêntese, ele determina o meu limite, tá? E o meu limite aqui, ó, está sendo 3 ao quadrado. E o 3 está lá para fora. Observa que aqui, ó, eu não tenho limite. Então o meu primeiro expoente é esse 3, ó. O meu segundo é o 2. E esse 3 é a base. Então o que que a gente vai fazer? Ó, vai repetir a base do primeiro. E aí você faz isso. Toda vez que você vê um monte de número aqui em cima, você vai ver sempre os dois últimos números. Ó, vou colocar a mão em cima da base e você vai ver os dois últimos números. 2 elevado ao cubo, que dá 8. Está ele aqui. Então 3 à oitava. Parou aqui. Vamos fazer esse agora. Esse aqui tem um parêntese, ó. Ele está me limitando. Ele está me limitando. Então, o que que eu vou fazer? Isso aqui é uma potência de potência. Aí lembra lá daquelas propriedades? O que que eu faço? Repito a minha base e multiplico os meus expoentes. 3 vezes 2 ou 2 vezes 3 são 6. Então está provado que eles são diferentes. Eles não são iguais. Tá? Todas as vezes que aparece o parêntese, ele me limita. Ele me dá uma limitação. Tá? Quando não aparece, ele me deixa aberto. Então eu vou ter que sempre encontrar os dois últimos números. Quando eu tenho parênteses, eu não preciso procurar nada, porque eu tenho uma potência de potência, tá certo? Sempre você repete a base e multiplica os expoentes. Aqui não. Aqui eu vou repetir a minha base e vou elevar esse 2 ao cubo. Ou seja, eu vou pegar o 2 e multiplicar ele 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 são 8. Tá? Terceira questão. É mais complicadinho um pouco. O valor de 2 elevado à 20ª mais 2 elevado à 19ª e todo mundo dividido por 2 elevado à 18ª. Essa questão, assim, logo no primeiro momento é meio complicado, né? Meio esquisito. Mas saca só. Se você tiver na cabeça aqueles conceitos da propriedade, você não vai ter dificuldade nenhuma de resolver isso daí. Tá? O aluno ele pode resolver de várias maneiras, certo? De várias maneiras. Mas uma das maneiras mais fáceis e mais tranquilo é quando você domina uma matéria que a gente viu no capítulo 1, chamado de fatoração, né? Mais identificado por evidência. Fatoração por evidência. É aquele que aparece em todos os termos, né? Então, olha só. Se você observar, o 2 elevado à 20ª e 2 elevado à 19ª. Ele é obrigado, o problema é obrigado a colocar todo mundo na mesma base, certo? E aí a evidência, a gente lembra que ela aparece nos dois, em todos os termos. Nos dois não, em todos os termos. Nesse caso, em 2 termos, certo? E qual é o termo que aparece nos dois lados? Observa bem. O 19 sempre é o menor termo. Quem é maior, 20 ou 19? É o 19 que é o menor, lembra? Então ele aparece tanto aqui quanto aqui. Para eu ter o 20, eu tenho 19 e 20. Certo? Eu tenho 19 e o 20. Logo, 19 é o menor termo. Mas quando eu olho aqui para baixo, eu vejo 2 elevado à 18ª. Eu não vejo nem 2 à 20ª e não vejo também 2 à 19ª. E aí eu, muito maneiro, muito esperto, o que que eu faço? 2 à 20ª é a mesma coisa que 2 à 18ª, que multiplica 2 ao quadrado. Vamos ver? Produto de potência de mesma base, repete a base e soma expoente. 18 mais 2 são 20. Então quem é o 2 elevado à 20ª para mim? 2 à 18ª, que multiplica 2 ao quadrado. Olha ele aqui, ó. 2 à 18ª, que multiplica 2 ao quadrado. Certo? Dá só uma olhada para cá, ok? Quem é 2 à 19ª?
2 elevado à 19ª, ou 2 a 19, é a mesma coisa que 2 a 18ª, observa que eles são iguais, ó. Tem que ser iguais essa primeira parte. 2 elevado à 18ª que multiplica 2. Vamos ver se está certo? Multiplicação ou produto de fatores iguais. Repete a base e soma expoente. 18 mais 1, 19. Tá ele aqui, ó. 2 elevado à 18ª que multiplica 2. Ó, 2 elevado à 18ª que multiplica 2. Lembra daquela jogada que a gente faz? Qual é o número que multiplicado por 2 à 18ª vai dar 2 à 20ª? É o 2 ao quadrado. Qual é o número que vai multiplicar por 2 à 18ª que vai te dar 2 à 19ª? Só pode ser o 2, a primeira. Lembra? E aqui embaixo eu coloco o 2 à 18ª. Repito ele. Se eu tenho uma multiplicação aqui agora, eu posso cancelar os dois ou cortar. Certo? E aí o que sobrou? 2 ao quadrado, que são 4, mais 2, que dá 6. Conta acabada. Certo? Quarta questão. O valor de 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Observa que são 5 ao quadrado. Então o que eu faço? Num primeiro momento, para ser mais rápido, eu tenho 5 operações, 5 termos, 5, que multiplica o termo que está repetindo. Qual é o termo que está repetindo? 5 ao quadrado. Isso aqui é a operação inversa. Lembra? Se eu estou somando, é a mesma coisa que eu estar multiplicando do outro lado, certo? Isso é uma operação inversa, tá? Qual é a operação inversa dessa soma aqui de números iguais? É a multiplicação. São propriedades que tem lá na adição, que a gente vê lá no 5º ano, certo? Ou aí vai dar 5 a primeira, que multiplica 5 ao quadrado, produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 2 mais 1 dá 3. Ou então 125, que é 5 multiplicado 3 vezes, certo? Ou você pode fazer dessa maneira, que é a maneira da gente colocar em evidência por fatoração. Qual é o número que está aparecendo em todos os termos? É o 5 ao quadrado. Qual é o de menor expoente? Todos eles têm o mesmo expoente. Então coloquei ele em evidência. E lá dentro eu vou sempre multiplicar, lembra? 5 ao quadrado vezes 1, 5 ao quadrado. 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 Lembra que o termo que está em evidência, ele multiplica todos os termos que estão dentro do parêntese. E aí eu vou somar aqui, ó. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Está ele aqui. Então vai ficar 5 ao quadrado que multiplica 5. Olha só que interessante. Isso aqui, ó, é igualzinho a isso. Só que aqui eu fiz mais direto, fiz mais rápido. Então, ó, produto de potência de mesma base, repete a base, soma expoente. 2 mais 1 dá 3. Ou então, 5 ao cubo, 125. Certo? A aula foi um pouco extensa. Espero que vocês tenham relembrado, né, essa disciplina, esse assunto de potenciação. É um assunto muito importante para vocês, tá? Que vai ficar pregado com vocês até vocês terminarem a vida de vocês acadêmica, certo? Então, faça os exercícios que vai ser mandado para vocês agora no aplicativo. Vamos voltar para o aplicativo e vamos tirar as dúvidas, certo? Vai ser passado para vocês o exercício. A gente vai ter um tempo para a gente fazer e nós vamos corrigir isso daí. Se der tempo a gente corrige, senão na outra semana eu já coloco o resultado para vocês e a gente tira a dúvida. Ok, galera? 9º ano, beijo, um abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e a família toda de vocês, tá bom? Tchau, fui!